Fala, Dev, voltando para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí com o desenvolvimento da nossa tela de detalhe do produto. Na aula passada a gente começou, a gente já desenvolveu alguma parte, já algumas features aqui do detalhe do produto. Lembrando que o detalhe do produto é uma tela muito grande. E antes da gente continuar, eu quero ajustar esse componente aqui que ficou alguns detalhes para que a gente possa dar uma ajustada. Eu vou aqui no template, eu vou aqui no nosso Figma e ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Rosa, por exemplo, o que foi escolhido? Rosa é M, tem a M ainda, e tem aqui você pode ir para o detalhe da variação ainda. Então você pode abrir um modalzinho, pode abrir qualquer outra funcionalidade nesse quesito. Aqui, referente a esse botão, a gente vai trazer, eu vou fazer o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Aqui em variações, que é o nosso detalhe que a gente já vai mexer aqui, eu vou fazer o seguinte, se foi select, ele tá com, então eu vou fazer o seguinte, ó, border, aqui é referente à imagem, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o componente. Então, eu tenho aqui o detalhe do produto, que é o variante option. Ele está dentro dessa scroll, que ela é só essa imagem e essa parte aqui de cima. Então, eu vou tirar esse between aqui, ó, esse ajuste aqui. Vamos ver, ó, é isso mesmo. Só que esse botão aqui, esse carinha aqui, ele é um botão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele fora dessa view aqui. Eu vou, na realidade, não vou colocar nem view, né? Eu vou colocar um presable. Um presable e eu vou colocar esse ícone dentro, que só vamos aguardar colar. Então tá aqui, a gente separou o nosso botão. Agora eu vou fazer o seguinte, essa view aqui, eu vou colocar uma view por fora para que eu possa controlar esses dois carinha que está separado. Eu vou colocar aqui dentro, ó, legal. Class, name. Eu vou colocar aqui primeiramente um BG color, só para mim me localizar. Ó, é esse aqui mesmo. Eu vou colocar um W full, vamos ver aqui, W full, foi muito, flex, deixa eu ver, o flex 1, ó, legal, é esse aí mesmo. Flex 1, flex row, que é de linha, eu quero de linha, né? Então tá aqui, já ajustamos, deixa eu ver, deixa eu ver onde que eu tava, eu cliquei aqui a parte, aqui. Então já ajustamos as variações e aqui dentro eu vou trabalhar agora com esse carinha. Eu vou tirar essa margem que eu já ajustei. E agora o que eu vou fazer aqui nesse componente aqui de Aaron? Então eu vou fazer o seguinte. Se você observar nessa tela aqui a gente tem esses botões ver tudo. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou copiar um cara desse aqui, eu vou criar um componente à parte. Vou criar um button ver tudo ou alguma coisa assim aqui em componente, só que eu vou primeiramente vou identificar na onde que está aqui no index. Eu vou achar um botão desse que a gente fez, que a gente adicionou aqui. Deixa eu só ver em que componente que a gente adicionou. Nesse new item, eu sei que eu adicionei um aqui nesse carinha aqui. New item, eu vou esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui é um componente desse ícone que a gente está passando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em componente global, ver tudo, ponto .txt, vou criar uma estrutura básica aqui. Deixa eu só organizar.
Eu vou colar o meu botão aqui dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui esse botão aqui eu vou renomear ele para ficar mais button give more, que seria ver mais, né? Aí eu vou trocar aqui também para deixar algo que eu possa utilizar aqui na minha aplicação toda. Então eu criei um botão genérico aqui e eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou criar uma tipagem, interface, props, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o title. Esse title não vai ser obrigado, porque em certos locais eu quero utilizar só o ícone. E ele vai ser uma string, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um ícone. O ícone eu posso deixar só isso aí mesmo, o ícone vai ser padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui. Eu já tenho. Ele importou outra linha de import de React Native. No lugar do onPress, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma função onPress também, onPress, que eu vou colocar que ela não vai ser obrigado e ela não vai retornar nada. Aqui, props, importo minhas propriedades. Ok. Aqui no lugar do onPress, eu vou utilizar o onPress. E a gente pode criar também aqui no botão, por exemplo, assim, um class name, vai ser uma string, né? Posso passar assim. Aqui eu importo o meu class name também. E eu coloco desse jeito assim agora. tw merge. Importa. Vírgula. E eu coloco aqui o class name. Eu posso utilizar nesse botão agora. Eu posso estilizar ele lá dentro da forma que eu quiser. E aqui eu vou colocar o title. O Ionic eu posso adicionar, importar ele aqui, que ele vai ser padrão mesmo, né? Que ele vai ser um botão arrow. Já organizei aqui. Eu vou tirar essa view, que eu não estou utilizando nada de view aqui. E é basicamente isso por enquanto. Deixa assim, qualquer coisa a gente vem e dá uma melhorada a mais nesse carinha aqui. A gente criou um componente agora, eu vou fechar esse cara aqui. Aqui em variações agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui na onde que eu estava, aqui em produto, no lugar desse botão aqui agora, eu não tenho um precebo agora. Então lá eu tenho isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aquele button give more. Eu vou fazer o seguinte, o onPress dele eu posso deixar até sem importar mesmo, mas eu já coloco para dizer que tem um botão. E é basicamente isso que eu vou importar, que o ícone ele já está importando automaticamente, né? E deixa eu entrar aqui na descrição, ah lá. E é basicamente isso, e eu tenho que ajustar agora esse carinha, para que faz o seguinte, se caso não existir o ícone, que ele possa ficar no centro, né? Centralizado, alguma coisa assim. Ou eu posso até adicionar um title também aqui, ó. Eu vou adicionar um title, ver mais. Pronto. Então, eu deixo assim, opa, tem que diminuir, ficou muito grande, né? Deixa eu só ajustar esse carinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um class name title. E eu posso também aqui string, senão eu vou mexer nas outras que eu já tenho configuração. Um exemplo que você já utilizou esse código aqui em alguma parte do seu código. Se você utilizou esse carinha aqui em alguma parte do seu código, com certeza, se você mexer, diminuir ou fazer outra coisa, você vai ter problema com esse cara, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, tw merge, colo aqui, e eu passo o class name title, e agora eu posso configurar diretamente aqui. Além de eu passar as minhas configurações, eu vou vir aqui ó, no meu projeto ID, e eu posso, deixa eu só fazer o seguinte, organizar isso aqui.
Deixa eu só organizar. Class name title. Aí eu vou colocar aqui fonte text LG. É basicamente isso. Olha lá, ficou menorzinho. Eu posso colocar até um SM também para ficar menor ainda. Ó, legal. Então aqui eu tenho o botão ver mais. Ele já ficou ajustado de acordo com o nosso carinha aqui. E eu posso fazer aqui Align Item Center. Align Item Center, Git Center. Eu posso passar aqui um class name. Esse class name aqui, lembrando, pessoal, que isso aqui é do botão agora. Margem top de 1 pixel. Olha lá. Esse carinha aqui, o class name é referente ao botão e class name title, nama, ficou até errado aqui. Esse class name title é referente ao texto em si, perfeito? MD. Ah, legal, ficou bom assim. O texto aqui, ele está de acordo com o ícone. E agora a gente vai ajustar esse carinha aqui agora, que a gente percebeu aqui, ó. Ele tem essa borda aqui, ó, de width 54 e height de 25. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, aqui, width de... Eu vou colocar um 16 aqui, ó. Você pode ver que ele está em 64, um 12, 48, e é basicamente isso. 14 não tem, 15 não tem, ou você deixa 64 ou deixa 48. Então eu vou colocar 12. E ele vai pegar aqui 48 pixels para a gente. Right dele é de 25, então eu posso deixar um 6 aqui, ó, que vai dar 24. Basicamente vai ser o mesmo tamanho que a gente tem aqui, ó, que seria de 25, deu um pixel a menos só, né? 54 de comprimento por 25 de largura. Legal? E o BG dele aqui, ele está pegando esse F9, F9, F9. Então, vou fazer o seguinte... BG, background, aqui, legal, vamos só conferir aqui, ó, ele tem um padding interno, então eu vou dar um padding aqui de 1 pixel, então de 1 pixel, aqui, deixa eu só ver, aqui 8, eu vou colocar também um margem left de 4. E se eu colocar outro detalhe aqui dentro, deixa eu ver, eu poderia fazer essa configuração aqui dentro num botão, que eu vou adicionar outro detalhe aqui dentro também, né? Então eu vou fazer o seguinte, essa configuração aqui, eu posso adicionar ao meu class name, ao meu botão, que vai ficar a mesma coisa, align item center, esse margem left, aí sim eu deixo ele aqui. Margem left, e eu vou adicionar um outro botão aqui, e esse botão seria o tamanho, M. Então, eu peguei o tamanho, olha lá, como, se vocês observar, eu posso até, vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o zinc traço 400, não, ficou muito, 300, exato, border não, rounded, SM, para ele dar uma suavizada, MD, legal, SM ficou melhor. Rounded SM, item center, justify content center. E eu vou colocar aqui um gap de 2, que ele vai dar uma distanciada de um para o outro. E esse aqui vai ser a configuração do botão aqui também. Opa. Um press dele. E aqui vai ter um press. Claro que são um press separado, né? Um press separado.
Então, tá aqui os dois botões que a gente criou. Agora nós já ajustamos esse detalhe aqui, ficou bem melhor o visual. Se você quiser, você pode até clarear um pouquinho mais aqui, ó, tentar um 200. Ó, ficou melhor um pouquinho o 200, tá? Então o 200 ficou mais visível. Então agora nós vamos dar uma melhorada nesse carinha aqui agora. Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Nós já terminou esse componente, ele já tem aqui a especificação, as variações, né? Nós temos o botão aqui já ajustado de acordo com o nosso layout. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essas especificações abaixo para a gente poder dar continuidade no nosso projeto. As variações, está aqui, ó. Então as variações. Abaixo dessas variações tem as especificações que nós já tínhamos adicionado aqui. Então vamos lá, eu quero começar aqui, e se a gente precisar depois a gente separa aqui num componente, tá bom? Então eu vou colocar aqui o margem top 6, vamos lá, eu vou colocar aqui também um texto, um texto como um componente, né? Componente do próprio React Native. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu já vou colocar tw merge. Se eu precisar de alguma validação, eu já tenho esse carinha aqui. Eu vou colocar aqui um fonte.burlon 600 e um margem bottom de 3. E eu vou fazer o seguinte, sysdark, eu vou criar essa verificação, né? Eu já tenho esse carinha aqui, então já posso até pegar aqui, ó. Vai ser a mesma configuração. Legal, nós já fizemos aqui. Especificações. Aqui abaixo desse texto eu vou fazer o seguinte, ó, eu lancei lá especificações, eu acho que ficou muito baixo, margem bottom, margem top 6, 4, margem top 4, eu vou colocar aqui um Burlon, eu peguei Burlon 300, né, então posso colocar até um 700 aqui, vamos ver, ficou legal. Então, as variações, deixa eu ver como que eu dei aqui as variações, ficou 700 aqui, ó. Então, o text aqui ficou um text LG, isso, é isso. Então, selecionado aqui as variações, aqui embaixo eu vou adicionar uma view para as variações, um class name, um flex row, que é flex de linha, um justify between, que eu quero um between significa um de cada lado, tá? E o margin bottom 2. Então eu vou adicionar um texto. Aqui eu vou também class name, eu vou adicionar a verificação tw merging, eu vou adicionar aqui, só essa verificação mesmo. Material, aqui abaixo outra view, depois a gente vai dando uma organizada nisso aqui. Outra view eu vou colocar como flex row, que é de linha. Outra view, vamos lá. Class name mr2, que é margin right, py, que é padding y, que é acima e abaixo, né? Um bgzinc de 100, pode ser um bgzinc de 100, depois qualquer coisa a gente vem e muda também, tá? Então, o dark aqui, se tiver no modo escuro, vai ser um bgzinc de 800, se tiver bgzinc de 800, também o rounded, que e é basicamente isso. Aqui dentro vou adicionar um texto
E esse texto vai ser algodão 95%. Então, 95%. Deixa eu ver aqui, Flex Room. Só que eu lancei Justify Between, né? Vamos ver, daqui a pouco a gente já ajusta isso aí. Então, eu vou colocar simplesmente aqui um text.xs. Um padding y, eu coloquei só um padding y aqui. Ok, deixa eu fazer o seguinte, eu vou duplicar esse carinha aqui, porque que eu vou colocar nylon 5%. Ó, legal. Vamos lá dar uma olhada no protótipo. Então ele tem até uma cor diferente aqui. Eu vou pegar esse FB, que seria esse background aqui, né? Deixa eu só minimizar para que vocês possam ver. Eu vou também fazer o seguinte, eu vou dar um padding aqui, ó, padding de 2, 4, mr, padding y de 2, ficou melhor, ó, se vocês observar. E eu vou definir também um tamanho aqui para ele. Eu vou definir tamanho, padding x, padding y. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar essa margem aqui, eu não vou colocar margem no componente em si, eu vou colocar um gap 2, que ele dá uma distância entre um e outro, tá bom? Então eu vou colocar aqui um padding x de 4 também. Então padding x, eu estou ajustando esse aqui, eu vou passar para o de baixo a mesma coisa, e ficou perfeito os dois agora. E no texto aqui eu posso colocar um font text, não, font.burlow de 500. O texto aqui eu posso até aumentar também um SM. Isso, um SM ficou melhor. Copio aqui também e passo para o de baixo. Claro que vocês poderiam componentizar esses dois carinhas aqui. Não, é assim, eu só adicionei porque não compensa componentizar também, mas você poderia fazer isso, porque aqui vai ser uma flat list, alguma coisa assim, né, que você possa adicionar também, né. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse carinha aqui, esse aqui, então é isso que eu quero que ele fique assim. Então, margem bottom de 4, margem bottom. Posso colocar aqui no material, margem bottom, ele está pegando a margem toda. O margem bottom aqui, eu posso colocar o margem top de 2. Não, agora é margem bottom, né? Margem bottom de 2, isso. E esse gap R, isso. Ah, ele não pegou. Deixa eu ver, space, ele vai pegar dos dois lados. Eu vou ter que colocar aqui mesmo uma margem margem R só nesse primeiro aqui, margem R de 2, só nesse primeiro, por enquanto. Depois que a gente criar o componente aqui, aí a gente vai ter as informações certinhas aqui. Então a gente já criou o nosso componente, que é esse carinha aqui, né? Que explicando o que ele é, qual o material que ele é. Agora nós temos esse outro aqui abaixo, que seria a origem. Então vamos lá criar esse carinha também. A gente pode criar ele aqui abaixo mesmo, ó. Então uma view, class name, margem top de 6, text. Eu vou fazer o seguinte, eu posso copiar até aqui o material, esse material aqui é o mesmo nome, só que, como que é o nome do carinha aqui? A origem, né? Origem.
Vou adicionar aqui uma view para que a gente possa organizar esses caras aqui. Class name px2, py1, bg. Eu vou fazer o seguinte, eu posso copiar esse cara aqui também, ó, o mesmo. Copiei, vou colar aqui. Só que aqui tem um detalhe, ó, ele é azul, então eu vou copiar o fio, ele é azul, com... Depois do RGB aqui, ó, que você coloca o código do RGB, você pode adicionar mais 2 números, que significa, vamos dizer assim, a opacidade. Eu vou colocar 30% e ele vai ficar bem clarinho, porque eu quero o RGB a 30%. E foi isso que ele ficou. Claro que ele não tem nada ainda, a gente não adicionou o texto. Eu vou copiar o texto também aqui e vou adicionar aqui, manter o mesmo padrão. Só que pegou aqui o componente todo. Flex ROM. Então, Flex ROM. Deixa eu ver. Aqui vai ser eu, a origem eu. Vamos conferir no app, ó, ficou eu, só que ele está pegando todo aqui. Eu posso, deixa eu só colocar um bg.yellow 200, ó, legal, ele está pegando todo isso aqui, só que esse carinha aqui, ele está indo até o final e não era para ir. Eu vou definir um idif, aqui eu teria que definir um idif para ele, que não é o que eu queria fazer. Por ele ter um só, então ele pegou. Eu vou colocar aqui 32. Ele ficou assim. Eu vou colocar um item center justify content center também. MR2, tirar esse carinha aqui agora. Tirei os carinha, origem. Item start, item center. Isso, item center. Aqui, item center. Não é start, é center. Então, legal, já ajustamos. Eu só não queria adicionar esse idif aqui, porque eu posso ter uma outra origem aqui, um pouco diferenciado, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui a origem, guia de tamanho. Então, a gente vai adicionar aqui agora um guia de tamanho. Eu posso adicionar aqui dentro mesmo ou fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar fora. Uma view. Eu vou adicionar... Opa, a view está errado. Deixa eu só... Eu vou recortar isso aqui para digitar de novo. Pronto. Class name. Flex ROM. E aqui eu vou item center justify between, que eu quero um de cada lado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um texto aqui, esse texto aqui, material, não, esse da especificação, que ele já tem uma configuração de um texto um pouco maior. Então, se eu vim aqui agora, eu tenho as especificações ali. Aí eu vou fazer o seguinte, das especificações, aqui, eu já vou ajustar esse detalhezinho aqui, tá? Especificações, e eu vou adicionar o meu botão lá, botão give more, que seria o meu title, como que é? O nome da especificações, não é especificações aqui, é guia de tamanho. Guia de tamanho. E aqui eu posso colocar aqui a acessar, que já vai dar tudo certo, ó, acessar.
class name do title, vou colocar um text md. E é basicamente isso que a gente precisa. O botão, se você não quiser, mas você já pode adicionar aqui, levando para a tela, que aqui você vai colocar na onde que você leva para a tela de mais detalhe, né? Ou, deixa eu abaixar aqui que vocês não estão vendo. Então tá aqui, ó, guia do tamanho. A gente já desenvolveu algumas informações aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar, eu tenho que caçar onde que está esse erro aqui, porque agora vai ser, eu não sei o que foi adicionado a mais aqui. Foi adicionado alguma informação a mais e eu não sei onde que foi agora. Eu tenho que ver esse text. Apareceu o botão genérico, vamos começar. Ah, isso aqui está lá no início, né? Lá no início. Eu tenho aqui. Deixa eu só fechar tudo, vou organizar aqui o meu app. Eu tenho minha tab, eu tenho minha home, eu tenho meu index aqui da home. Eu tenho o meu scroll aqui, padding, topping, padding horizontal. Deixa eu ver. Deixa eu dar um reload aqui na nossa aplicação. E eu quero testar porque eu quero saber onde que eu estou pegando aquele erro. Ó, e ele está aparecendo. E não seria isso. E eu acho que ele seria dessa tab bar aqui. Na tab, mas seria aqui no layout. A tab seria aqui no layout. Eu tô com a configuração. Opa, 0 é um só, né? Não, aí ó, ele zerou lá a tab. Então 50, 60, 80, deixa eu só ver. 80 ele. 60 seria um tamanho. Um padding aqui. Deixa eu só fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui um border top width. Eu vou adicionar um border não, um padding top de 10 pixels. Ele obedeceu. Então eu vou colocar aqui esse border top width 0. Eu entro no detalhe do produto agora. Olha lá, ele tem ainda. Mas aí ele tem ainda. Em algum local eu estou renderizando esse carinha. Margem top. Deixa eu ver. Screen option. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que navegar por essas telas profile. Deixa eu ver em profile. Aqui, profile, não tenho nada. Deixa eu ver se eu tenho importado aqui alguma coisa que possa ser um padding top. Em profile, deixa eu só ajustar esse carinha aqui. Vamos tirar. Vamos ver como que é isso aqui. Nós já ajustou. Ele não tem scroll, né? Eu posso até deixar aqui mais 10, só para dar aquela diferença, né? Essas configurações aqui, vamos ajustando alguns detalhes. Settings, eu tenho aqui o meu index. Eu posso colocar que eu tenho um scroll. Contém style, background color,
Pronto. Esse carinha aqui em cima também, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no settings, deixa eu achar o settings, cadê? Deixa eu ver aqui, App Info. Esses settings aqui, eu acho que vai ser aqui. Eu posso colocar aqui, deixa eu só organizar também. Vamos começar a fazer uma refatoração aqui agora, porque a gente precisa, a gente é forçado, né, basicamente. Então, aqui no settings, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um shadow, cadê? Header, shadow visible, false. Pegou? Não. Deixa eu só pesquisar. Configurações. Configurações, title. Então, tá aqui esse cara aqui. Header, shadow visible, false. Tirou o index mesmo, né? Tá aqui, tirei aqui. Seria esse index aqui mesmo, configurações, que no container pedem de 10. Agora pedem horizontal. Vou continuar com o mesmo 20. Eu posso até tirar esse padding aqui também. Olha lá, ó. Ficou melhor. Já demos uma melhorada já, legal. O index aqui também, no nosso header, que seria esse cara aqui, ó. Esse oi aqui, eu posso font size, beleza, um padding, eu posso diminuir para 10 também. E um padding horizontal. Padding horizontal, vou continuar os mesmos 20, como estava. Eu posso até tirar esse padding aqui também. Olha lá, ficou melhor. Diminuir para uns 15 aqui, que fica organizado, né? Olha lá, legal. Então, a gente já deu uma refatorada, uma melhorada no nosso carinha. Esses 3 ícones aqui, seria, deixa eu só ver um detalhe. Esses 3 ícones seria esse flat list. Eu quero deixar eles categoria popular, que seria esses caras aqui. Ah, esse aqui vai estar no meu header aqui, ó. Meu header, esses 3 ícones, ele tem um flex end. Justify content. Deixa eu só colocar um center aqui. Vamos ajustar um detalhe. Flex end. Tá, está ajustando. Eu tenho eles gap de 15. Então, esse gap 15 aqui deve estar muito alto. Flex end. Gap de... Vou colocar um 5. Um 3, um 2. Isso, um 2 ficou um pertinho do outro, ficou bem mais organizado agora. Menu, acessei aqui o leitor, acessei as configurações. Então, nós já refatoramos aqui, já temos algumas informações refatoradas, a gente não tem nada, carrinho, e a gente tem a nossa home aqui, que se a gente clicar, aí ela aparece. Esse cara. Então, a gente vai ter que dar uma navegada na onde que é que a gente está criando esse detalhe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui em pesquisa, scroll, view, é isso? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou na home, na onde que eu tiver uma scroll, produto, index, scroll view. Na onde que eu tiver um scroll view, eu vou organizar. Na tab, então aqui, top, padding horizontal, ok. Produto, eu tenho aqui padding right. Em alguma delas eu vou ter margem.
aqui, Flex Grow. E eu tenho aqui também horizontal, false background, foi o que a gente atualizou agora há pouco. Padding bottom, payment. Não, aqui em payments, pagamento não é. E eu vou fazer o seguinte, então vamos procurar aqui, na hora que eu clico aqui, no detalhe do produto. Então eu tenho aqui, ó, ela está criando, em algum local ela está criando. No detalhe do produto, cliquei, então ela está tanto em cima quanto embaixo. Deixa eu ver aqui no detalhe do produto, aqui tem a scroll que eu pego por fora, flex scroll. Deixa eu colocar aqui uma view por fora, class name, flex 1, deixa eu só ver se colocou uma view embaixo, colocou. Contém style. Deixa eu só verificar um detalhe, tá tudo certinho. bg.write, ó, ele padding bottom de 50 que eu posso colocar. Então ele vai ter um padding bottom, vai ter uma distância. Eu deixei tudo branco, vamos ver se agora aparece e ainda está aparecendo esse cara aqui. Foi algum componente que eu adicionei à parte. Eu acho que poderia ser aquele Flex Grow, vamos ver. Ele está aparecendo ainda, mas ele é tipo um componente que eu adicionei, entendeu? E eu vou ter que caçar isso aí em outro momento à parte para mim trazer aqui para vocês, tá? Porque eu não consegui entender ainda. Deixa eu tirar essa verificação aqui. Mas isso aqui com certeza não é não, tá? Referente a esse detalhe de verificação. Então ele carrega da mesma forma ainda. A não ser que tá pegando aqui do React Native. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui com o nosso desenvolvimento. Eu vou colocar um safe area view. Aí embaixo tem que colocar também safe area view. Vamos ver. Aí ele puxa ali ainda. Em algum momento ele está puxando. Eu tenho, deixa eu ver aqui. Esse flex grow aqui, deixa eu caçar de novo que eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui? Então, vou fazer o seguinte, eu tenho aqui os settings, beleza, ok, background, eu tenho aqui horizontal, eu tenho aqui um padding 50, padding right, horizontal também, e a gente tem aqui flex 1, eu vou comentar esse cara aqui, vamos fazer um teste. Estou aqui, eu não vou conseguir descer mais agora, né? Porque eu não tenho scroll aqui agora. Então, o problema de tudo pode ser aqui.
poderíamos ter encontrado uma solução. Vamos só fazer um teste aqui. Flex não, é flex. Olha lá, ele está criando ainda. O que está criando é esse flex grow aqui. Bem, pessoal, então antes da gente continuar com o nosso desenvolvimento, vamos dar uma refatorada nesse carinha aqui na Tab Bar. Eu andei dando uma pesquisada, então eu acho assim, a minha opinião, eu acho que essas margens estão influenciando e eu vou dar uma refatorada também nesse carinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esses cara aqui, eu vou tirar tudo isso aqui, essa margem top, deixar que ele se organiza da forma que é o certo mesmo. Ó. Ele já deu uma distanciada do nome. Aqui, por fora desse cara aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma view, só para alinhar ele no centro. Então, esse aqui vai ser só para alinhar esse carinha no centro, tá bom? Então, class name, item, vou pegar aqui o item center e o justify content center. É basicamente isso que eu vou, que eu vou adicionar, porque ele força esse cara aqui a ser no centro. Aqui, deixa eu só organizar aqui agora. Eu vou adicionar aqui também. Legal. Vamos adicionar nesse outro aqui também. Lembrando que aqui dentro a gente só tem que ter um componente pi, tá bom? Então ele tem que abraçar todos, por isso que ele dá erro quando você coloca um do lado do outro. Legal. Ajustamos todos os componentes. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tratar esse carinha aqui agora. Border width 0. Eu vou deixar como 60. Padding bottom. Aqui eu vou adicionar aqui um padding bottom de 8 pixels. Eu vou colocar 10 aqui. Deixa eu dar um reload na nossa aplicação. E qualquer coisa a gente vai ajustando também aí e vai fazendo as melhorias que a gente necessita. Deixa eu só acessar. Ó, acessei. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou... na onde que estava dando erro? Aqui, né? Então, ó, ele aparece, some, mas ele apareceu ainda. Então, ele apareceu, ele aparece e some. Ó, ele não apareceu. Ele apareceu e sumiu. Então, provavelmente... ele apareceu. Então, a gente vai dar uma analisada aqui para ver o que pode ser. Eu envolvi em volta de todos os meus scroll view. Eu vim aqui, ó. Eu vim aqui, procurei aqui o meu scroll view. Todo que eu tinha scroll view, eu envolvi com safe area view, para ele manter dentro daquela área ali todos os scroll, né? Então, mesmo assim ainda, e ele continuou ainda. O único local que ele continuou só foi nessa tela aqui de produto. Então, normalmente, quando você acessa aqui na tela, aqui na Home, ele ajustou. Então, provavelmente a gente tem um problema agora no nosso produto, ou pode ser em outra tela, mas provavelmente é no nosso produto. Quando a gente clica, ele aparece essa tela. Quando você fica aparecendo essa tela ainda, mas é só nesse local. E agora que a gente tem esse carinha. Então, como eu falei, eu acessei todas as rotas que eu tinha aqui, todos os componentes que eu utilizei Scroll View, eu envolvi ela com um Safe Area View. Então, eu envolvi com Safe Area View, coloquei um flex 1, legal? E um BG branco, simplesmente isso, um BG
Se eu não colocar esse carinha aqui, então ele vai, por exemplo, eu estou aqui mesmo, aqui ó, então na hora que eu acessar, ele daria problema, na hora que acessar teria alguma, deixa eu só ver o comportamento, eu tirei, deixa eu só entrar de novo, aí ele aparece do mesmo jeito, não tem, deixa eu só colocar um flex grow 1. Agora o problema estaria nesse componente aqui, porque eu testei em qualquer outro local da parte do nosso código e ele não tem. Bem, vamos lá tentar mais uma vez. Assim, após analisar aqui, fazer alguns testes e ir separando componente por componente, o que eu fiz a mais fora do que para tentar um teste que eu fiz e eu vou deixar seria esse keyboard avoid view. Então eu deixei esse carinha aqui adicionado por fora da scroll, tá bom? Isso aqui é caso futuramente a gente utilizar um input, alguma coisa assim, dentro desse carinha, então a gente já tem adicionado, ele só vai servir para esse propósito. E deixa eu tentar um detalhe importante aqui, que eu fiz um teste e parece que deu certo, funcionou e eu não vi mais aparecendo. Eu adicionei dentro do scroll view uma imagem aqui, ó, eu adicionei essa view aqui no início, você acompanhou aí, eu adicionei esse cara aqui, ó. Então eu estou pegando 50% da tela simplesmente para a imagem. Eu creio que seria esse carinha aqui, ó. Se a gente der o reload, vir aqui, entrar e acessar, você vai ver, observar que ela continua aparecendo. Então no final, quando a gente adiciona essas informações aqui, que é dentro de uma scroll, ele acaba adicionando, se a imagem não é do tamanho, por exemplo, de 50%, ele acaba adicionando esse espaço a mais no final da scroll, que é o que está acontecendo. Se eu não me engano, eu achei um tutorial na internet que fala sobre isso, tá? Então ele fala assim, ó, se você usa com Tailwind, com Native Wind, uma configuração que você vai colocar o width, a largura não, ou o comprimento de 50%, então 50% eu já saquei logo. Falei, não, eu coloquei 1/2, então isso quer dizer que eu estou me referindo a 50%. Eu lembrei que eu tinha adicionado na imagem. Só que eu achei que era na imagem, mas não é. Eu adicionei numa view por fora. Então, assim, se a imagem não tem o espaço que a gente deixou para ela, nessa view aqui por fora, se a gente deixou por fora, esse espaço que está sobrando, ele vai jogar lá no final do scroll. Então, é isso que está acontecendo. Eu tirei esse carinha aqui, ou eu posso jogar na imagem em si, class name eu já tenho ali adicionado. Eu não sei se vai funcionar na imagem também, porque ó, a imagem não, mas então eu deixei 100 aqui e ele pega o espaço total. Se você observar, até diminuiu, até subiu aqui, ó, que esse carinha de 149, eu não tinha entendido por que eu não tinha margem top aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó, eu não tinha margem top, e esse cara tava não tinha espaço, eu queria tirar esse espaço. Então, se a gente colocar um BG, a gente vai perceber aqui, ó, um BG red, eu vou colocar de uma outra cor porque a imagem é amarela. Então, tá, olha lá, esse espaço aqui é o que está sobrando no final. Você entendeu? Então, esse espaço aqui é o que sobrou aqui no final. Então, a scroll, ela pega esse espaço e manda lá para o final dela. Por isso que estava sobrando lá embaixo. Pesquisando, a gente conseguiu aí ajustar. Vamos testar. Eu vou dar um reload na aplicação também. Ó, tirei e não aparece. Eu vou dar um reload. Vamos analisar certinho para ver se é isso. Supostamente, eu acreditei que seria isso. Então vamos lá. Eu vou acessar aqui a plataforma novamente. Estou acessando. Aqui já tinha resolvido porque eu não tinha esse problema. Então a gente acessa e ela apareceu ainda. Ela está aparecendo, mas ó, ela apareceu. Então em algum outro local eu tenho esse carinha aqui. Deixa eu só copiar. Vou procurar aqui. Eu tirei. Eu tenho um outro componente aqui então que eu estou utilizando esse cara aqui.
botão variante option. Deixa eu pesquisar aqui. Então não é aqui. Aqui tá ok. Aqui, Keybird. Deixa eu tirar esse carinha aqui também, que eu tinha adicionado a parte, né, para a gente fazer um teste. Ó, e ele tá aparecendo. Ele aparece e depois some. Ele é criado por esse processo, por espaço que ele está adicionando automaticamente. Então ele adiciona esse espaço nessa imagem que ó, ele preenche, não é. Aqui não é não. Aqui ele vai para um. Ele está indo para a tela ainda de. Aqui ele vai para a tela que não tem, né? Novidades, a gente não tem essa tela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar esse detalhe à parte, depois eu trago para vocês aqui, tá? E vamos continuar aqui com o nosso desenvolvimento, senão a gente não vai fazer nada. A gente tentou corrigir, a gente não achou o problema por enquanto, né? Mas a gente vai achar, tá bom? A gente vai continuar aqui com o nosso desenvolvimento. Então, eu parei aqui nessa parte que eu tinha criado esse cara aqui, ó, a origem, o material, né, que está utilizando. Então a gente colocou, adicionou aqui no final o nosso guia, que é o guia de tamanho. Se você acessar aqui, você vai para uma outra tela, um modal ou qualquer outra que possa nos fornecer informação referente aos nossos guias de tamanho, perfeito? E logo abaixo agora, a gente vai criar um outro componente que seria esse cara. Vamos só aqui nós temos aqui o nosso guia de tamanho. Abaixo do nosso guia de tamanho, agora a gente adiciona outras informações. Deixa eu só ver no nosso componente agora, aqui no nosso Figma. Então a gente teria relacionado a entrega. A entrega. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um componente aqui abaixo, vamos deixar ele visível, guia de tamanho, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só dar um reload aqui, recarregar a minha IDE. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, guia de tamanho. Aqui eu vou adicionar o nosso guia de tamanho. E eu vou começar com esse carinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui uma view, né? Uma view. Vou começar com o mesmo formato, class name, margem top 6. É o padrãozinho que eu já venho trazendo aqui de todas as views que eu venho adicionando. Então, vou adicionar uma outra view. Depois a gente exporta esse componente. Vamos criar esse carinha aqui, tá? Flex row justify between. E tem center, margem bottom 3. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um text, guia de tamanho. Eu vou fazer o seguinte, aqui, vou pegar esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou recortar daqui, que a gente vai criar um componente à parte mesmo. Então, esse cara aqui eu vou adicionar aqui. Flex 1, tal, é só margem bottom 3. E esse aqui eu posso diminuir também, que eu quero um pouco mais alto, 2. Ó, legal. Aí tá bom. Então, aí aqui abaixo agora, aqui abaixo, eu vou adicionar as informações que a gente não tem ainda, que seria a renderização do nosso componente, das nossas informações. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou adicionar um class name,
E vai ser um flex de ROM, que é a flex que vai ser, eu quero colocar essas informações de linha, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, os meus size, que você já sabe que a gente já tem, eu vou colocar aqui size no singular, size, option, size option, aqui vai ser um componente que eu vou adicionar aqui. E se vocês lembrar, a gente tem aqui o nosso size aqui, ó, nosso size aqui, seria o tamanho P, M e G. Eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou criar o meu componente const size option. E depois a gente migra para uma outra tela. É claro que ele precisa de único aqui, essas coisas assim, né? Então, size, aqui, né? Aqui. Então, vou pegar size. Como que eu tenho só informação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o i, eu vou adicionar aqui mesmo o i, que seria o meu index. Então, vamos lá. Primeiramente, interface size option props. Label vai ser uma string minúscula, né? Que eu não quero converter nada. Então, is selected, um boolean. E também a opção onPress. Se void, não retorna nada. Então, esse cara aqui é basicamente isso. E aqui eu já size props. Eu vou importar os meus carinha que eu tenho aqui agora. Label, onPress e o isSelected. Return. E aqui a gente cria o nosso presable. Nosso presable, ok. Eu também posso fazer o seguinte, o meu class name não vai ser obrigado, vai ser uma string. Que eu vou importar ela, class name. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu subir um pouquinho. O meu onPress aqui vai ser o meu onPress. Aqui também o meu class name, ou twmerge, né? twmerge. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, margem 2, px3, py1, rounded lg. E aqui abaixo eu vou fazer o seguinte, se tiver selecionado, aí a gente vai ser uma configuração, caso contrário, vai ser uma cor, né? Caso contrário, vai ser outra. Se tiver selecionado, eu vou fazer, deixa eu pegar o meu componente aqui, ó, variante, não, components, não, constante aqui, componente, variante detail. Eu peguei essa mesma configuração, eu vou pegar aqui, ó, essa mesma borda para manter o padrãozinho aqui, assim, ó, borda, beleza? Então ele vai ser uma borda. Se você observar, já está aparecendo ali para gente que a gente não tem nada de informação aqui, né? E o nosso texto aqui, ó, o nosso texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o label e na configuração vai ser a mesma coisa, aqui eu vou colocar o twmerge, que eu vou fazer uma verificação aqui também de cor, eu quero colocar validação, né? Validação não, é validação. A fonte dela vai ser um Borlon 700, e é basicamente isso. Eu vou fazer o seguinte, se aqui tiver selecionado, então ela vai ser o text.write, caso contrário, text.zinc 800. E aqui, o dark dela, eu vou adicionar uma configuração à parte aqui, mas text zinc
200. Basicamente isso por enquanto. Então a gente já tem o nosso componente aqui, o section, né? Aqui o size é declarado. Deixa eu passar o size aqui, ó. Size.length. Deixa eu ver. Sizes. Ele é um string. Eu vou adicionar aqui o ID 1. Deixa eu ver, eu vou ter que mudar esse carinha aqui. Então, aqui o nosso size ele está como P. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que mudar esse cara aqui. Vamos fazer um teste. Label ID 1. Vou colocar número mesmo. E eu vou fazer isso aí para os outros dois. PMIG. PMG. Então, deixa eu só ver o detalhe. Ponto ID. Aqui vai ser size.label PMG e o onPress. OnPress, legal. Deixa eu só ver, section. Ah, deixa eu passar aqui também o class name. E o eSelect dele, o eSelect vai ser, deixa eu fazer o seguinte, selected size foi igual a size.label. Deixa eu pensar aqui, eu acho que o onPress dele vai ser set selected size. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ter que criar um set selected size. Set selected size ponto id ou ponto size label, né? Label. Tá, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar na estrutura antiga. Deixa eu só fazer um teste, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, PMG, GG, XG. Pronto, eu adicionei mais alguns componentes, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, size, aqui seria o size, aqui seria o size, então simplificou mais. Simplificou mais e o nosso label aqui, ele vai ser o size, o nosso label, eu só ver aqui, o label é um string, tá passando aqui o label. Ah, se tiver selecionado é o texto branco, por isso que não está aparecendo. Então,
Eu vou definir aqui um tamanho, primeiramente aqui, ó, um width de 10, ele vai ser, pegar um 10, assim, um 40. Dez também. Posso 16, 16, 16 ficou muito, né? Ficou muito, 12 eu acho que vai ser o suficiente, 12. 12 é. E tem center, justify, content também center. O text.lg, md. O MD ficou legal porque ele ficou centralizado o XG. Aqui eu posso também aumentar aqui a 16. Ele fica por 16. Então, se eu puder, aí se eu aumentar aqui, ele não vai interferir. Então, se eu tiver selecionado, o margem RPX, margem MD, aí aqui eu vou fazer o seguinte, se tiver selecionado, eu vou colocar a mesma cor aqui também, essa cor aqui, ó. Eu posso até pegar aqui, ó, Blue Text, Blue 500 também. Então aí ele fica selecionado. Text, ou text não, fonte. Fonte. Pronto. Text MD, text LG. Pronto. Agora sim, ficou bem mais organizado e visível para a gente. Aqui você vai acessar o guia, detalhe, o que significa cada um, quais as proporções, e aqui você vai ter o componente em si que a gente faz, que a gente tem aqui esse carinha. Então aqui, flex, eu não tenho margem bottom aqui de 3, eu vou diminuir essa margem. E a margem top está perfeito, é isso aí mesmo. A gente já deu uma organizada aqui nos nossos componentes e já criamos o nosso carinha aqui agora. A gente vai partir para a criação do restante dos componentes agora, perfeito? Então, eu quero vir aqui analisar a entrega. O próximo componente seria a entrega para que a gente possa ter essas configurações, perfeito? Então, vou fazer o seguinte, pessoal, nós já passamos de 1 hora, a gente vai dar uma parada por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais aula aí, beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais aulas. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.